Paz do Senhor para todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir para você se colocar de pé só um instantinho, tá bom? Em reverência à palavra do Senhor. É um ato de fé. Abra a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas 4, a partir do verso 7, o versículo 7. Primeiro livro de Crônicas 4, 7, diz assim: E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. 8. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Portanto, com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O 11. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E por aí vai o texto, eu quero parar por aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa. Palavra que nos enche, que nos edifica, que nos transforma, que nos impulsiona, Deus, a caminhar a cada dia, Senhor. Que a tua palavra, Deus, hoje ela seja ministrada a todos nós, que ela venha cair em boa terra e venha se multiplicar de forma, Senhor, grandiosa nos corações que nesta noite aqui vieram sedentos em ouvir a tua voz, Senhor. Nos abençoa, Senhor, cada coração, a vida daqueles que nos assistem pela live, que eles também possam ser impactados com o teu poder, com a tua glória, Senhor. E que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui nesta noite de uma forma diferente daquela qual nós entramos, Senhor. Só o teu Espírito pode promover mudança, a mudança que o homem precisa. Por isso, Deus, promove isso nessa noite e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, você pode se assentar, dando glória a Deus. Então, irmãos, esse texto é um texto muito interessante. Tem algumas coisas aqui que me chamou bastante a atenção. Esse texto aqui, ou pelo menos que eu me lembre, eu acho que eu já preguei umas 2 vezes nesse texto. Até estudo nós já fizemos. Mas o que me chamou muito a atenção nesse texto é que ele está diretamente vinculado a um tema extremamente atual hoje. Entre 2019 e 2021, podemos até colocar, entrando aí em 2022, os estragos, queridos, causados na alma de muitas pessoas têm sido grandes. Essa pandemia, ela veio com tudo, né, pastor? Veio quebrando muita gente, não só no aspecto financeiro, mas também no emocional. Muitas pessoas se colocaram numa situação que não conseguem caminhar, não conseguem sair do lugar. Eu conheço pessoas, isso é até difícil acreditar, talvez alguns de vocês conheçam, alguns de vocês conheçam pessoas assim também, passaram esses 2 anos de pandemia sem sair de casa. Você acredita nisso? Eu conheço pelo menos uma, não é, Silvio? Pelo menos uma pessoa, sem sair de casa, com medo, assustado. E outras pessoas que perderam coisas, seus negócios fracassaram,
e sentiram em algum momento da caminhada, às vezes, o desejo de tirar a própria vida. Os psicólogos aqui, que talvez nos tratamentos tenham se deparado aí com pessoas nessa situação. Mas eu quero dizer para você que o sol está nascendo e um novo tempo está se desenhando para você que talvez esteja ou conheça alguém nessa situação. Embora que as coisas sejam desfavoráveis, embora que as condições sejam desfavoráveis, há um Deus que pode promover mudança na sua vida. E isso nós precisamos internalizar. É necessário. Isso precisa ser bradado, divulgado, porque muitas pessoas estão deixando de lado a sua própria vida. A sua própria vida. Alguns desses problemas, queridos, foram até potencializados por coisas que já eram pré-existentes. Esqueci até de ligar meu cronômetro aqui, desculpe. Tem que usar o cronômetro, porque senão a gente acaba falando demais. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro. E aí, problemas foram potencializados dentro da pandemia. O problema ele já existia, Robson. A pessoa ela já tinha uma pontinha daquele sentimento dentro dela, e a pandemia veio só para dar uma pisada, para acabar com a situação. E aí é quando nós vimos aí ao longo desses meses, né, pessoas desistindo da própria vida. Foi ou não foi assim? Com certeza você tomou conhecimento de algum caso. Mas nesse texto aqui, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Esse texto aqui, ele tem uma particularidade que mostra para a gente que nós, mesmo no tempo difícil, temos condição de chamar a atenção de Deus. As coisas podem ser desfavoráveis, a situação pode não ir bem, mas se você quiser, você pode chamar a atenção de Deus. Então sai do teu lugar, sacode a poeira do teu pé, e invoca a presença de Deus, porque Ele vai te ouvir. Você não precisa ficar prostrado, você não precisa ficar arriado. Há um Espírito Santo que é capaz de injetar ânimo em você. E você conduz, você carrega, você tem esse Espírito de Deus dentro de você, você também é capaz de ser instrumento dele para poder potencializar, impulsionar, melhor dizendo, essas pessoas que estão nessa situação. E nesse texto aqui, queridos, esse texto aqui, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, ele conta aqui uma genealogia, é uma genealogia, sim ou não? É uma genealogia, genealogia de quem? Genealogia de quem? De quem? De quem? Gente, acorda, gente, vamos lá, vocês estão comigo? Judá, sim ou não? É uma parte, vamos dizer assim, uma fração da genealogia, da descendência de Judá. E Judá foi o quarto filho de Jacó, foi o último filho de Lia. E Judá, ele tem algumas características, porque Deus, ele depois coloca sobre Judá uma bênção muito especial. E eu vejo nesse texto aqui, que Judá, recebendo essa bênção especial, está lá em Gênesis capítulo 29, 35, quando Deus fala a respeito da geração de Judá, né, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, está falando de Lia, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, naquela situação, naquele momento, aquela mulher, ela gera um filho, Jacó, ele é pai daquele menino,
E Judá, ele nasce com uma bênção especial sobre a vida dele. A palavra Judá do hebraico vem de Erudá, que quer dizer exaltado, louvado, glorificado. E daí só do seu nome, já vemos que há algo especial na vida desse homem, sim ou não? Há algo especial, porque na antiguidade, o nome ele já carregava muito da pessoa. O nome da pessoa falava muito dela, significava muito o nome que a pessoa carregava. O nome dizia muita coisa daquela pessoa, dizia muita coisa sobre a sua história, muita coisa sobre a sua própria vida. O nome era extremamente significativo. Abrão, ele teve o seu nome mudado, porque houve mudança na sua história. Sarai teve o seu nome mudado, porque houve mudança na sua história. Para que houvesse mudança de história, Deus entrava em cena e mudava o nome daquela pessoa. O próprio Jacó, ele teve o seu nome mudado, passou a se chamar Israel, porque a história de Jacó mudou a partir de um determinado momento. Aí, vai lá para o Novo Testamento, Jesus, quando interage com Simão, ele muda o nome dele, porque a partir daquele momento, para Jesus, a vida de Pedro, até então Simão, estava mudando. E eu tenho certeza que você, no dia que entregou a tua vida para Jesus, você recebeu um novo nome que está escrito no céu. Só você, só Ele conhece. Quando Ele for chamado, quando Ele for citado, você vai se identificar, vai se apresentar diante do Pai. É um novo nome. Um novo nome pressupõe mudança na história, ou mudança de história. Porque o nome carregava muito das pessoas. E essas pessoas tiveram os seus nomes mudados por Deus. Essas pessoas que eu falei aqui, Abrão, Sarai, Jacó, Simão, tiveram os seus nomes mudados por Deus. A mudança foi promovida por Deus. Foi Deus que chegou e falou assim, ó, vem cá, a partir de hoje o teu nome vai ser esse, e a partir de agora a tua história muda, porque eu estou colocando um novo rumo na tua vida. Então o nosso Deus, Ele é especialista em promover mudança. Mudanças radicais cabem na palma da mão de Deus. E pessoas que se encontram nessa situação que nós falamos aqui, talvez seja um caso extremo, pessoas que estão, que atentaram contra a sua própria vida, mas tem casos mais simples, pessoas que estão desanimadas, tem pessoa que esqueceu que a pandemia já acabou e está em casa até hoje e não vem nem mais para o culto, não vem mais para a igreja. Os nossos pastores têm falado isso bastante aqui. Mas o importante, querido, é que quando Deus ele entra para promover mudança, a mudança acontece. Não importa o que você carrega, querido. Não importa o que você carrega na sua vida. Não importa as cangalhas que nós temos. O que importa é que quando Deus ele entra para promover mudança, a mudança realmente acontece. Ela acontece. E eu vejo aqui, queridos, algo tremendo. Algo tremendo, porque quando nós olhamos a história de Judá, no contexto da história de Israel, nós vemos aqui que Judá ele era o pivô ali de uma linhagem especial para chegar em Jesus Cristo, para chegar no nosso Senhor. E quando você vai vendo tudo se ramificando, passa por Davi, e aí vai embora até chegar em Jesus. Então nós já vemos que quando aquele homem nasceu, algo especial existia sobre ele. Deus tinha uma bênção especial depositada sobre Judá. E naquele dia em que Jacó, ou melhor Israel, já era Israel, quando ele colocou a mão sobre os seus filhos, e chegou no quarto filho, lá em Gênesis 49:8, quando ele abençoou Judá, e falou assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos,
os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha só a bênção que vem sobre a vida daquele homem. As gerações que viriam após ele seriam abençoadas, seriam tremendamente abençoadas. De Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia mais 14, da deportação até Cristo mais 14, até chegar lá, muita gente estava debaixo dessa bênção, porque Deus, Ele tem princípios. Deus tem princípios. As gerações de Judá foram tremendamente, as gerações que vieram após Judá foram tremendamente abençoadas, porque Deus, Ele decidiu daquela forma, dentro do seu plano, abençoar Judá. E Ele tem um princípio chamado princípio da hereditariedade. Naquele tempo, lá no início, Deus, Ele determinou esse princípio. Ele tinha em vista bênçãos para o homem, e essa bênção se estender através da sua descendência. Lá em Isaías 44, 3, 4 e 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Está lá em Isaías 44, 3, 4 e 5. Então Deus, lá no início, Ele definiu que Ele derramaria a bênção sobre você, e outros que viriam depois de você também seriam abençoados. Só que, queridos, espera aí, isso não acontece de qualquer maneira. Não é assim, né, pastor? Não é bem assim, não. Isso não acontece de qualquer maneira. Tem alguns critérios estabelecidos com Deus. Se nós retomarmos aqui, vamos voltar lá no capítulo 4, do primeiro livro de Crônicas, nós ratificamos aqui, se você não viu ainda, você vai ver, é uma genealogia, é a genealogia de Judá, e ela está ali para mostrar que aquele personagem, aquele homem, e aqueles homens que viriam ali depois dele, não surgiram do nada, e nem surgiram também para nada. Havia um propósito de Deus naquela linhagem. Você não está aqui por nada. Você não foi colocado nesse mundo sem propósito. Você não chegou até aqui à toa. Deus tem um propósito na tua vida. E se Deus definir um propósito, Ele vai cumprir este propósito. Não aceite nenhuma palavra que coloque você em outra condição, e é o que mais está acontecendo nesse tempo. Pessoas encurraladas com a pressão da sociedade, com a pressão do inimigo, se sujeitando àquilo que não deveriam se sujeitar, aceitando com facilidade aquilo que não precisam passar. Sabe por quê? Porque há uma promessa sobre você. Há uma promessa de Deus sobre você, sobre a tua vida. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Fala para o teu irmão do lado: aquele que prometeu, Ele vai cumprir. E esse texto, queridos, ele é tão interessante. Ele é tão interessante porque nós vemos aqui o desenrolar. Quando você olha para o texto aqui, você vê que não existe simplesmente uma genealogia ali. O que eu acho tremendo é que no meio da genealogia surge um homem especial, um homem diferente, um homem que conseguiu chamar a atenção de Deus. E o nome dele é Jabes. Existem livros, vários pregadores, várias pessoas já falaram, já é um tema massificado, mas a gente esquece. A gente tanto esquece
que às vezes tem pessoas que sofrem o mesmo que aquele homem sofreu e continua se sujeitando, esquecendo que o Deus que agiu na vida dele pode agir na sua. Está aqui na palavra de Deus, está aqui na Bíblia. São 2 versículos apenas, no meio de uma genealogia, no meio de um texto em que descreve a descendência de um homem, Jabes, cujo nome significa dor, ou aquele que causa dor. Então, na linhagem de Judá, na linhagem de um homem que estava ali com a bênção sobre ele, que foi motivo de louvor quando veio ao mundo, naquela descendência que estava sendo abençoada por Deus, surge um homem que tem na sua vida a marca da dor. E pode parecer um pouco paradoxal, mas não, queridos. Como é que pode uma descendência abençoada ter um homem carregar uma marca tão pesada, pastor? O texto diz que quando ele nasceu, ele trouxe dores para sua mãe. E aí a sua mãe coloca seu nome de Jabes, que quer dizer dor. Aquele que causa dor. Então você imagina, já que o nome, ele estava, como nós falamos no início aqui, o nome ele estava diretamente associado com a vida daquela pessoa, com o que ela representava. Naturalmente, era aquilo que ele poderia transmitir para as pessoas que se relacionavam com ele. Imagine então as pessoas chegarem e indo chamar o dor, vem cá, chega aqui que eu quero falar com você. Odor isso, odor aquilo. Imagina, Diácono Mateus, o que seria a vida daquele homem. O homem que vê todos à sua volta, vê toda a descendência, a sua descendência, vir de um homem que era motivo de louvor. Talvez aquele homem se sentisse um fracassado. Não consigo enxergar outra coisa porque eu sou exemplo da própria dor. Eu olho para o lado e vejo os meus irmãos representarem a glória de Deus, a exaltação a Deus, o louvor a Deus, mas eu, no meu caso, dor. Só que tem um detalhe, queridos, são 2 versículos aqui, são apenas 2 versículos. Embora que ele viesse a ser a representação da dor dentro da sua família, ele também entendeu que Deus é o caminho da transformação. Ele entendeu que Deus é o caminho da transformação, e quando ele recorreu a esse Deus, Deus atendeu o seu pedido. Sabe por quê? Porque Deus deseja a tua transformação. Então eu quero dizer para você, queridos, que no nosso tempo, embora que nós venhamos a ter dificuldades, embora que a sociedade venha nos encurralar e mostrar que nós não temos jeito, que nós não prestamos, que as coisas não dão certo, que alguém tente te pisar, eu quero dizer que a bênção de Deus está sobre você, e você não pode aceitar isso em nome de Jesus. Você não pode aceitar essa pressão, e eu sei do que eu estou falando aqui, queridos. Eu lido com muitas pessoas, e nós vemos cada coisa por aí, pessoas em situações deveras absurdas, pessoas desistindo, não só desistindo de profissão, abandonando o seu sonho, mas deixando família, abandonando relacionamento, e como nós falamos aqui, abandonando a própria vida, porque dizem que não aguentam mais o que? A pressão da vida, a pressão da sociedade, ou até mesmo a sua autocobrança. E nós não podemos viver assim, é o que nos ensina esse homem. E o nome dele é Jabes. Nós não podemos viver assim. Eu poderia até entrar aqui nas questões da oração que ele fez, isso aí fica
até para outros irmãos aí que desejarem pregar, mas a oração dele é muito significativa, é muito interessante. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, foi uma ação, foi uma revolução para ele. Ele saiu da sua zona de conforto, ele conseguiu chamar a atenção. Nós vemos aqui que no texto nós temos uma genealogia, e você vem tratando a genealogia, você vem falando da genealogia, e do nada, o texto é interrompido, 2 versículos, daqui a pouco volta para a genealogia. Havia alguma coisa especial naquele homem, gente, não é possível. Alguma coisa especial que fez com que o escritor, ele desse uma pausa ali, ele parasse ali, ele talvez ali fizesse um na garganta, e mudasse até a sua forma e contasse de forma sucinta o caso daquele homem, para que eu e você, nesse tempo, pudéssemos ter no nosso depósito a certeza de que não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe causa perdida. Nesse texto aqui parece que o escritor, ele veio colocando ali a genealogia, e de repente ele diz assim, ó, ei, espera aí, dá uma parada aqui. Vocês precisam saber a respeito desse homem aqui, então dá um tempo aqui, pausa, e vamos lá, e vamos continuar. E aí ele fala apenas 2 versículos de Jabes, e depois volta para a genealogia. Qual deve ter sido o segredo da reputação duradoura de Jabes? Que o texto fala aqui, de forma bem clara, bem sucinta aqui, ó. O versículo 9, eu vou fazer questão de ler. E foi Jabes mais ilustre, olha só, mais importante do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E aí o 10, ó a virada na vida dele. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha a virada na vida desse homem. Olha que coisa linda. Isso é para você saber que não importa a situação que você está vivendo, se você invocar a esse Deus, a transformação ela pode chegar em você, ela pode acontecer com você. Eu vim aqui essa noite, queridos, para te motivar nesse sentido. Não fica preso nessa cadeira, não. Não começa a baixar a guarda, não. Como eu falei no início, o sol está nascendo. É tempo de recomeçar. É tempo de ir avante, é ir à frente. E o inimigo que saia da frente, porque senão nós vamos atropelar. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos sujeitar. Eu vejo, meus irmãos, alguns irmãos não gostam muito não. Eu peço até desculpa, mas eu sou assim mesmo. Essa pandemia eu espiritualizo demais. Isso não é só uma questão científica, irmãos. Não é não. A gente pode até depois discutir sobre isso. Você vê como é que essa pandemia ela fez. Ela empurrou as pessoas para dentro de casa. Ela separou as pessoas. Isso para quem vive em sociedade é uma tragédia. Para o ser humano que gosta de estar junto, as pessoas ficaram presas. E o que é pior, essa pandemia empurrou uma máscara no nosso rosto, escondendo o nosso sorriso, que é aquilo que é mais significativo no nosso relacionamento. Tirou o nosso abraço. Espera aí, irmãos, dá licença. Houve algo espiritual nisso e nós precisamos aprender. Mas que seja o raiar do sol na tua vida, que isso fique lá atrás, que você possa sacudir a poeira do pé e falar, Senhor, eu vou em frente, porque Tu és comigo. Porque Tu és comigo. Porque Tu és comigo. Então vira para o teu irmão e fale assim, irmão, vamos em frente. Vamos em frente.
Vamos em frente. A história desse homem não surge em nenhum outro lugar na Bíblia. Em nenhum outro ponto esse homem é citado. Esse homem tem uma cidade com esse nome, mas não tem nada a ver com ele, porque é em outro tempo. Mas a história de Jabes, ela se concentra aqui. E a história desse homem era a seguinte: as coisas começaram mal para uma pessoa, para ele. As coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia. Ele fez uma oração comum. Foi ou não foi uma oração comum? Uma oração simples, de apenas uma frase. Só que em função disso, tudo acabou excepcionalmente bem para ele. Porque a sua vida mudou. A sua história mudou. E aí tem algumas coisas que acontecem que eu acho lindo. Sabe por quê? Abraão teve o seu nome mudado por Deus, por iniciativa de Deus. Sarai teve o seu nome mudado por Deus, por iniciativa de Deus. Jacó também teve o seu nome mudado por Deus, por iniciativa dele. Até Pedro. Pedro não pediu para ter o nome trocado, foi Deus, foi Jesus ali que mudou o nome dele. Mas esse homem aqui não. Ele não precisou ter o seu nome mudado, mas ele teve a sua história transformada. Aqui, o recado que esse homem dá para a gente é que, embora que as pessoas olhem para você e vejam que não tem jeito, que não tem como mudar, a mudança vai acontecer, porque ela não depende dessas pessoas, ela depende de Deus. Para ele, o nome não precisava mudar, porque a história já tinha sido mudada. Isso, querido, ensina muito para mim e para você, porque às vezes a gente fica esperando um detalhe mudar, para que o restante mude. Não. Deus, ele pode promover 100% de mudança de uma única vez. Mas aqui tem um segredo. O texto diz que aquele homem, não fala a idade ou não fala quando isso aconteceu, mas o texto ele apresenta algumas coisas importantes. Diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, mais importante do que os seus irmãos. Mas como é que pode um homem que leva a marca de dor se tornar tão influente ou tão importante no meio da sua geração? O texto aqui diz que ele invocou a presença de Deus. E aí está o segredo. Quando você chama Deus para dentro, a transformação, ela acontece. Quando você invoca a presença de Deus, mesmo que o quadro seja difícil, que a situação pareça não poder mudar, quando Deus entra, a mudança acontece. E é para você que talvez esteja achando que não tem jeito, que disseram, que sopraram no seu ouvido, falaram que não dá. Sabe aquela pessoa que disse assim, ó, não dá? Ou sabe aquele que falou, não, você, não tem como. Tem sim. Sabe por quê? Porque a presença de Deus agora está dentro de você. Ele caminha com você. Ele está junto contigo. Quem disse que não tem mais jeito? Hein, Shirley? Quem disse? Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que o final tem que ser desse jeito, pastor Rômulo? Quem disse? Quem é poderoso para pôr um ponto final na minha, na sua ou na nossa história? Nosso Deus, ele é especialista em colocar vírgulas, colocar pausas para poder promover a transformação. Então, queridos, não vamos nos acomodar. Jabes, ele invocou o Deus de Israel, ele invocou o Deus de Judá, o Deus dos seus pais. Foi esse que Jabes invocou, falando assim, ó, eu vou conjecturar aqui, só ele pode mudar a minha história, só ele pode tirar essa marca de mim. E o texto diz que Deus o atendeu,
ao ponto dele se tornar o mais importante entre seus irmãos. Isso pode acontecer contigo, pode acontecer contigo, com você aí atrás, com você. Deus pode promover isso na sua vida, viu, Ari? Deus pode fazer. Mas muitas das vezes a gente se acomoda, Raquel. A gente se encolhe no nosso lugar, numa cadeira, num banco, no nosso canto, se sujeita àquela pressão. E Deus está falando para a gente, ó, eu já abençoei você. Eu já depositei sobre a tua vida, eu já mudei a tua história, agora você precisa se apropriar. Mas a gente prefere estar ouvindo o que o inimigo fala, o que o mundo fala, o que a sociedade fala, e a gente fica encolhido no nosso canto. Mas hoje eu quero profetizar que é tempo de mudança na tua vida, é tempo de transformação, é tempo de transformação. Chega! Basta! Um novo sol está surgindo na sua vida. Se levante. Se levante. O Salmo não diz que a alegria vem pela manhã? Então, pela manhã se levanta, se estica assim, ó, se espreguiça e vai em frente. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. E se o inimigo parar na tua frente e falar que você não vai, vai, atropela, passa por cima, mas vai em frente. Porque foi assim com Jabes. Não tinha, irmãos, como a história daquele homem mudar de outra forma, pastor. É um texto curtinho, mas a gente aprende tanto. Bastou a iniciativa daquele homem. Bastou ele sair do lugar. Ele nem precisou ter o seu nome mudado. A sua história já foi mudada assim. E é mais impactante dessa forma, né, pastor? Porque as pessoas olhavam para ele, tratavam com ele, falavam de dor, mas a realidade dele era outra, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Aquilo que ele por muito tempo perdeu, porque ele mesmo só via dor na vida dele, quando ele tomou essa iniciativa aqui, de invocar a presença de Deus e fazer essa oração simples, e Deus o atendeu, que assim o texto diz, ele se tornou o mais importante entre os seus irmãos. Olha só que coisa linda. Talvez ele até ali tenha sido motivo de chacota, de humilhação. Talvez as pessoas, quando tratassem com ele ali, só se lembrassem de tragédia. Talvez a sua própria mãe, quando olhasse para ele, se lembrasse do dia em que ele nasceu. Quanta dor eu senti quando esse homem veio ao mundo, esse garoto, esse menino. Que tristeza. E talvez muitas tristezas semelhantes pairem sobre a nossa vida hoje. Mas o mais importante não é a tristeza pairar, é como a mudança acontece. É como a mudança acontece, e aconteceu na vida dele. E se aconteceu na vida dele, pode acontecer na sua, na minha. Mas a gente precisa ter iniciativa. Jabes teve iniciativa. Ele saiu do seu quadrado. Como o pastor Sérgio gosta muito de falar, ele saiu da zona de conforto. Vocês imaginem se Jabes não tivesse feito essa oração. Imaginem se Jabes tivesse se acomodado na sua situação. Ah, não tem jeito não. Eu sou o Jabes mesmo. Todo mundo fala que eu causo dor, que eu causei dor. Eu sou da descendência de Judá, mas o que está sobre Judá não está em cima de mim não, porque as pessoas olham para mim e não veem motivo para louvar a Deus, só veem dor. Se ele tivesse ficado nesse canto, ele não seria nem citado aqui, esse homem teria a sua história apagada. Mas não, a sua iniciativa não só promoveu mudança, mas serve de estímulo para promover mudança na tua e na minha vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí, queridos, o que eu acho também tremendo é que a gente pode continuar caminhando com as memórias de um passado de dor. O nosso passado pode trazer lembranças ruins,
Algumas coisas que acontecem na nossa vida podem, de repente, trazer lembranças ruins. Mas o mais importante é que hoje, Deus pode acender o futuro promissor na nossa vida. A lembrança, que fique só na lembrança, mas que a gente possa olhar para um futuro promissor, um futuro de sucesso, como foi com Jabes. Essa mudança, ela precisa acontecer. E aí, queridos, quando essa mudança acontece, a gente entende isso aqui, ó. Jabes não era para ser. Não era para ele ser nada. Mas quando a gente invoca a presença de Deus, aquilo que não era, passa a ser. Vou repetir. Quando a gente invoca a presença de Deus, aquilo que não era, aquilo que não tinha jeito, que não tinha condição, que não tinha esperança, que estava escondido, sufocado, passa a ser. Aleluia. Então que você possa sair daqui hoje com a tua esperança renovada. E aí você possa dizer: não era para eu ser, mas pelo que Deus fez na minha vida, hoje eu sou filho de Deus, eu sou abençoado por Deus, eu sou ungido de Deus para poder pregar essa boa nova, para poder fazer a sua obra, para poder ser instrumento dele, para libertar cativos. Neste tempo difícil que nós falamos aqui no início, nós precisamos sair dessa cadeira, desse estado de comorbidade emocional, porque tem pessoas que precisam da gente. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando Elias foi lá para dentro da caverna, se escondendo de Deus, foi lá para dentro. Aí o texto não diz assim, ó, que Deus chegou e falou para ele: Elias, vem para fora. Não foi isso que Deus fez? É essa chamada que a gente às vezes precisa. É ele falar para a gente assim, ó, sai do teu lugar, vem para fora, sai daí, eu preciso usar você. Tem gente esperando, tem povo esperando lá, então sai desse lugar aí, vem, que eu vou agir em você, eu vou transformar a história e vou te usar para transformar a história de outros. Quando aquilo que não era passa a ser, isso confunde o mundo, mas o nosso Deus é especialista em confundir o mundo. Não deixe para amanhã, que Deus possa mudar a tua história hoje, que Deus possa promover a mudança que você precisa hoje. Amém? Para a gente encerrar, eu queria contar uma parábola que quando eu estava estudando a respeito desse tema, eu me lembrei dessa parábola. Muitos anos atrás, Silvia, as meninas vão lembrar. Quantos já ouviram aqui a parábola do lápis? Já ouviram a parábola do lápis? Então vou contar para vocês, para você que nos assiste também pela live, a parábola do lápis. A parábola diz assim: certo dia, um fabricante de lápis conversava com os seus lápis, dizendo a cada um deles as seguintes palavras: existem 5 coisas que você precisa saber antes de eu lhe enviar para o mundo, para escrever a história no mundo. Sempre se lembre delas e você se tornará o melhor lápis que você poderá ser. Primeira coisa, você poderá fazer grandes coisas, mas só se você se permitir estar seguro na mão de alguém. Você pode fazer grandes coisas, mas só se você se permitir estar seguro. Não é um lápis não, tá? Mas é uma caneta. Mas vamos fazer que seja. Você só vai conseguir cumprir o seu papel se você estiver seguro nas mãos de alguém. Queridos, não faça nada sozinho. Faça tudo na dependência de Deus. Se permita ser seguro, ser conduzido por Deus.
Quando nós fazemos assim, nós começamos a mudar a nossa história. A segunda coisa que ele falou, você vai experimentar um doloroso processo ao ser afiado de vez em quando. Mas isso é exigido se você quiser se tornar melhor do que você já é. Então, de vez em quando, Deus ele vai dar um ajustezinho, vai dar um apertozinho na gente. Mas é para melhorar. Porque Deus ele só corrige aquele quem ama. Então, de vez em quando, vai doer um pouquinho. Parafraseando o lápis ali, vai ter que fazer ponta, porque não está funcionando, não está legal, não está direito, às vezes nem está escrevendo, às vezes a ponta quebrou, tem que passar pelo apontador, e passar pelo apontador dói, Eliane. Mas o que a gente precisa entender é que é necessário para que nós possamos nos tornar melhor. Terceiro, e eu já estou terminando, tá? Você tem a habilidade de corrigir qualquer mal entendido que você puder ocasionar. Recorra à borracha. Recorra à borracha. Errou? Está errado? Recorra à borracha. E a nossa borracha é Jesus Cristo. Que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Errou? Recorra a Jesus, recorra à borracha. Quarta coisa, a parte mais importante que existe em você está do lado de dentro. Do lápis ao grafite. Tem grafite que eu não sei os códigos mais, já esqueci, eu até sabia. Mas tem grafite que é mais macio, uns são mais durinhos ali, um é mais quebradiço, outro já é, você escreve, quando força um pouquinho, fica o pozinho do grafite lá no caderno. Não importa como você é, a parte mais importante está do lado de dentro. No lápis é o grafite, mas sobre você que já entregou a sua vida para Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que você carrega para onde você vai. E o Espírito Santo ele te ajuda a mudar a história. É nesse momento de dificuldade, quando você está recolhido, o Espírito Santo ele ministra sobre você, para você poder sair dessa situação. Ele trabalha para promover a mudança da sua história. E a quinta coisa que ele falou: não importa a condição, você deve continuar a escrever, você deve sempre deixar uma marca clara e legível. Não importa o quão difícil seja a situação. E esse aqui, para o contexto da nossa mensagem, é o mais importante. Nunca deixe de escrever. Nunca pare de escrever. Nunca deixe de deixar uma marca, impregnar a tua história. Sabe por quê? Porque você tem um amplo recurso para poder continuar. As dificuldades vão vir. Eventualmente vamos dar uma cambaleada. Mas o Senhor, Ele tem depositado sobre você a bênção dEle, para que você possa continuar. O lápis, ele foi feito para escrever. Se o lápis está sem ponta, ele não serve para mais nada. Então vá lá, o apontador, processo doloroso, mas continue escrevendo. Nunca deixe de escrever, nunca pare, continue, vá em frente, porque Deus tem obra tremenda para fazer na sua vida e através da sua, na vida de tantas outras pessoas. Você que está aqui nessa noite, que deseja mudar a sua história, eu quero dizer para você que é possível mudança assim. O exemplo de Jabes nos mostra isso. Não importa o quadro, não importa a situação, a mudança ela pode acontecer. Quem gostaria de uma virada na sua vida? Quem gostaria de uma mudança profunda? Talvez você esteja satisfeito com tudo como está. Talvez você diga não, pode ser melhor, né, pastor? Pode melhorar. Eu preciso andar, eu preciso ir mais rápido, eu preciso acelerar, mas eu preciso ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo, ele quer te impulsionar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu queria te convidar, queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé e a repetir essa frase: quando aquilo que não era, passa a ser. Talvez muitos tenham colocado o verbo no passado, mas a transformação que Deus quer promover na tua vida é para que você não fique preso no passado, mas comece a olhar para frente, com esperança, com perspectiva, cheio da presença dEle. Nós estamos num tempo que estamos muito acostumados com a situação que temos. E é por isso que muitas das vezes nada muda, pastor. A gente fica contido naquele pouco que nós temos. Eu não digo no contexto material, não. Isso é mais amplo, é espiritual. É espiritual. Às vezes a gente acha que não pode ir mais longe. Às vezes é o ministério que a gente fica de olho desejando, mas não dá um passo na direção dele. Porque acha que não consegue, porque acha que não dá, porque acha que não pode. Deus, ele quer te impulsionar, mas a iniciativa é tua. A iniciativa é tua. A iniciativa foi de Jabes. Ninguém chegou para ele e falou o que ele tinha que fazer. Não, ele reconheceu que Deus poderia mudar a sua história e ele invocou a presença de Deus para que o seu quadro fosse mudado. E Deus viu nele potencial. E vendo o potencial nele, mudou a sua história. Se Deus fez lá, Ele pode fazer na tua também nessa noite.